Seção 2ª. Da Chefia do Ministério Público Federal. Artigo 45. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal. Artigo 46. Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência. Parágrafo único. O Procurador-Geral da República proporá perante o Supremo Tribunal Federal. Inciso 1º. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o respectivo pedido de medida cautelar. Inciso 2º. A representação para intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal, nas hipóteses do artigo 34, inciso 7º, da Constituição Federal. Inciso 3º. As ações cíveis e penais cabíveis. Artigo 47. O Procurador-Geral da República designará os subprocuradores-gerais da República que exercerão, por delegação, suas funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. As funções do Ministério Público Federal junto aos Tribunais Superiores da União, perante os quais lhe compete atuar, somente poderão ser exercidas por titular do cargo de Subprocurador-Geral da República. Parágrafo 2º. Em caso de vaga ou afastamento de Subprocurador-Geral da República, por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado o Procurador Regional da República para substituição, pelo voto da maioria do Conselho Superior. Parágrafo 3º. O Procurador Regional da República convocado receberá a diferença de vencimento correspondente ao cargo de Subprocurador-Geral da República, inclusive diárias e transporte, se for o caso. Artigo 48. Incumbe ao Procurador-Geral da República propor perante o Superior Tribunal de Justiça. Inciso 1º. A representação para intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal, no caso de recusa à execução de lei federal. Inciso 2º. A ação penal, nos casos previstos no artigo 105, inciso 1º-A, da Constituição Federal. Parágrafo único. A competência prevista neste artigo poderá ser delegada a Subprocurador-Geral da República. Artigo 49. São atribuições do Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público Federal. Inciso 1º. Representar o Ministério Público Federal. Inciso 2º. Integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores da República, o Conselho Superior do Ministério Federal e a Comissão de Concurso. Inciso 3º. Designar o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e os titulares da Procuradoria nos Estados e no Distrito Federal. Inciso 4º. Designar um dos membros e o coordenador de cada uma das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. Inciso 5º. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, segundo lista formada pelo Conselho Superior. Inciso 6º. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público Federal. Inciso 7º. Designar. Alínea A. O chefe da Procuradoria Regional da República, dentre os procuradores regionais da República alotados na respectiva Procuradoria Regional. Alínea B. O chefe da Procuradoria da República nos Estados e no Distrito Federal, dentre os procuradores da República alotados na respectiva unidade. Inciso 8º. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal. Inciso 9º. Determinar a abertura de correção, sindicância ou inquérito administrativo,
Inciso 10. Determinar instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. Inciso 11. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções cabíveis. Inciso 12. Decidir, atendendo à necessidade do serviço, sobre: Alínea A. Remoção a pedido ou por permuta. Alínea B. Alteração parcial da lista bienal de designações. Inciso 13. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Federal, depois de ouvido o Conselho Superior, nas hipóteses previstas em lei. Inciso 14. Dar posse aos membros do Ministério Público Federal. Inciso 15. Designar membro do Ministério Público Federal para: Alínea A. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. Alínea B. Integrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. Alínea C. Assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspensão do titular, inexistência ou falta do substituto designado. Alínea D. Funcionar perante juízos que não os previstos no inciso 1º, do artigo 37, desta lei complementar. Alínea I. Acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais instaurados em áreas estranhas à sua competência específica, desde que relacionados a fatos de interesse da instituição. Inciso 16. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. Inciso 17. Fazer publicar aviso de existência de vaga na lotação e na relação bienal de designações. Inciso 18. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Federal, submetendo-a, para aprovação, ao Conselho Superior. Inciso 19. Organizar a prestação de contas do exercício anterior. Inciso 20. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Inciso 21. Elaborar o relatório das atividades do Ministério Público Federal. Inciso 22. Coordenar as atividades do Ministério Público Federal. Inciso 23. Exercer outras atividades previstas em lei. Artigo 50. As atribuições do Procurador-Geral da República, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas. Inciso 1º. A coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão, as dos inciso 15, alínea C e inciso 22. Inciso 2º. Aos chefes das Procuradorias Regionais da República e aos chefes das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal, as dos inciso 1º, inciso 15, alínea C, 20 e inciso 22. Artigo 51. A ação penal pública contra o Procurador-Geral da República, quando no exercício do cargo, caberá ao Subprocurador-Geral da República que for designado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal.